Olá, meus amigos. Hoje é realmente um motivo de muita alegria, porque nós finalizamos a obra 50 anos depois, aprendemos muito com Célia e decidimos nos unirmos novamente para gravarmos a obra Ave Cristo. Nós já tínhamos feito esse estudo, fizemos, mas na época nós não gravamos. Então, nós optamos, porque esse é o nosso desejo, deixar no nosso canal os 5 romances de Emmanuel. Então, já está disponível em nosso canal 50 anos depois. Nós estamos gravando há 2000 anos. Já deixamos no nosso canal Renúncia, Paulo Estevo e agora Ave Cristo. Então, hoje nós vamos iniciar essa obra e vamos solicitar que Jesus nos dê a honra de finalizarmos. Então vamos fazer a nossa prece de abertura e hoje é exatamente 14 de maio de 2021. Vamos orar? Divino amigo Jesus, mais uma oportunidade de mergulharmos nos romances de Emmanuel, nas lições infinitas do teu Evangelho de amor, do Evangelho primitivo. A obra Ave Cristo ocorre exatamente quase no ano 200, aonde nós iremos acompanhar a trajetória dos verdadeiros cristãos, daqueles que se imolaram, se sacrificaram e que era um ato de extrema alegria e coragem, entregando-se às feras, entregando-se aos suplícios. Divino amigo, hoje deveríamos nós, com a coragem de um verdadeiro espírita cristão, também nos sacrificar, sacrificando os sentimentos mesquinhos, a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Te pedimos, amado Mestre, que nos auxilie nesse propósito, que mais uma vez a espiritualidade amiga possa conduzir e nos inspirar, para que possamos aprender sempre um tanto mais e que em cada página, em cada emoção sentida, que essas lições possam se fixar no nosso mundo íntimo e que possam nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Graça te damos, amado Mestre Jesus, por essa oportunidade. E é em teu nome que iniciamos mais um trabalho. Que assim seja. O Murilo será o nosso amigo responsável pela edição da obra Ave Cristo. Já rogando, Murilo, que você possa ser inspirado sempre pela espiritualidade amiga nesse trabalho, tá bom? O primeiro ponto é a palavra ave. Então, a nossa querida amiga Carlinha fez aqui uma pesquisa, porque o título do livro é Ave, Cristo, uma exclamação. Então, nós vamos primeiro entender o que significa a palavra ave. Ave é uma interjeição que vem do latim, tendo sido bastante utilizada pelos romanos para demonstrar alegria,
regozijo, felicidade. Servia para saudar, cumprimentar efusivamente alguém. Além de poder ainda significar um oi ou olá, significa, em essência, um solene salve. Então, a introdução feita pelo próprio Emmanuel. Esse livro foi psicografado em Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1953. Eu ainda estava no mundo espiritual, aguardando a reencarnação. Estava na erraticidade. Foi em Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1953. Se você observar, todos esses grandes romances foram psicografados em Pedro Leopoldo. Quando ele foi para Uberaba, iniciou um novo trabalho, que foi o das cartas para as mães. Então, você vê a organização. E Pedro Leopoldo é uma cidade muito pacata. E no nosso canal, que tem o livro Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas, tem a cronologia da obra de Chico Xavier, na leitura 20. Essa é a voz da nossa querida amiga Lígia, que é a responsável pela edição do Nosso Lar, Obras Póstumas e, justamente, Chico em Nossas Vidas. Vamos lá entrar, então, com o nosso Emmanuel. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, mudou? Hoje. A obra é de 1953. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Santuário do amor. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz. Pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. Ele está nesse parágrafo dizendo que Jesus precisa de braços para que a obra possa ser realizada. E quem são esses braços, senão os nossos? De que vale um evangelho escrito, guardado dentro da minha casa, sobre uma mesa, iluminado, se ele não faz parte da minha vida, se eu não vivo o evangelho? O evangelho num papel, ele é morto. O evangelho na minha vida, vivido, ele é vivo. O evangelho, ele deve ser vivido. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz. Nós somos os recursos. Ele pede combustível, nós somos o combustível. Para a luz, o combustível para a luz. E reclama, solicita boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. A ideia divina, o ponto, qual é a ideia? Qual é o ponto? É o amor. Essa é a ideia a ser implantada aqui. Ela requisita o quê? Braços humanos. A bênção do céu exige recipiente. O recipiente, qual é a função dele? É receber, é guardar. As bênçãos do céu estão aí, mas não tem recipiente. E aqui ele ainda volta à fala de Jesus quando ele chama Paulo de quê? Vaso. Recipiente. Esse é um vaso escolhido por mim. Recipiente. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, esse é o convite que os Espíritos nos fazem, que o Espiritismo é e deve ser reviver o Evangelho
primitivo. Então, a gente vive dentro da instituição espírita, devemos viver nada de imagens, nada de cultos, nada de idolatria, reunião simples, sem rituais, leitura do Evangelho, comentário, água e paz. Tia, tinha água e paz? Claro que tinha. A imposição das mãos, lembra? Basta você ler a obra Paulo Estevão, que ali a obra Paulo Estevão ela vai retratar as reuniões domésticas. E ali dizendo como eram as reuniões. E como, então, tenhamos muito cuidado para nós não afastarmos o Evangelho na sua simplicidade da instituição espírita. Quando nós começamos a fantasiar muito, quando nós começamos a elitizar, quando nós começamos a colocar rituais, a gente, nesse momento, nós estamos afastando o Evangelho primitivo da instituição. Que esse é o propósito da doutrina espírita. Porque lembra que a árvore foi toda cortada. A árvore do Evangelho, ela foi praticamente decapitada, se assim eu posso falar. Por isso que o que nosso Senhor Jesus diz? Nós vamos tirar a árvore da Palestina e vamos replantá-la no Brasil. Hoje, onde nós temos o maior número de espíritas, é justamente no Brasil. Então, vamos lá. O espiritismo que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução, porque foi destruída a árvore, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas, para estender-se vitorioso. Sacrifício de si mesmas. Então, tia, como é que é, tia, esse negócio da gente se sacrificar? É deixar de atender os seus caprichos pessoais para atender a vontade de Deus, nosso Pai. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Em toda parte, Jesus chama. Enquanto a perturbação se alastra, envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo, somados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inolvidáveis, ou seja, inesquecíveis, dos vivos da eternidade se expressem, consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escutor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Porque, meus irmãos, somos espíritas, somos, tia. Nós sabemos da reencarnação? Sabemos, tia. Sabemos do mundo espiritual? Sabemos, tia. Você acredita? Então, uma coisa é saber, a outra coisa é acreditar. É ter a certeza. Então, as nossas atitudes, nós espíritas, a nossa atitude no cotidiano é de quem não tem essas informações. O cristão verdadeiro, ele se entregava aos leões e à crucificação, porque muitos foram crucificados também, queimados. Eles se entregavam cantando alegremente. Por quê? Porque eles sabiam que eles iriam continuar vivos. Então, nós não. A gente se desespera com o Covid, a gente se desespera com um ente querido nosso que retornou à pátria espiritual, a gente se desespera com as perdas do cotidiano, a gente se desespera com tudo. Como se essa fosse a única vida. A gente se desespera quando a dor bate a nossa porta, porque a gente esquece que é uma prova ou uma expiação. Então, a nossa vida no cotidiano não é verdadeiramente ainda de quem tem a certeza do que estuda. Por isso que ele diz, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Qual é a vida imperecível? Hoje a gente estudou no livro Obras Póstumas. A vida espiritual, mas a vida espiritual, a vida eterna, aquela que você não mais precisa reencarnar. Você deixou de estar na erraticidade.
Alinhando, pois, as reminiscências deste livro, não nos propomos romancear, fazer literatura de ficção, mas sim trazer aos nossos companheiros do cristianismo redivivo, os espíritas, na seara espírita, breve página da história sublime dos pioneiros de nossa fé. Breve página. História sublime dos pioneiros de nossa fé. Que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho. Olha aqui a palavra. A confiança e o amor. Com que sabiam abdicar de si próprios. Sabiam abdicar de si próprios. Gente, por isso quando a gente fala que o egoísmo, vaidade, orgulho, a gente fala, tia, egoísmo, vaidade, orgulho. Então pensa, egoísmo, eu quero para mim. Vaidade, eu sou o melhor. Orgulhoso, ninguém é melhor que eu. Essa trindadezinha aí é que tem nos acabado. E com essa trindade, eu não tenho como fazer o movimento de abdicar de si, de mim. Eu não tenho. O orgulhoso não vai abrir mão das suas ideias. O vaidoso não vai abrir mão das suas vontades. O orgulhoso não admite abrir mão da sua vontade. É por isso que a gente diz, egoísmo, vaidade e orgulho, essa trindade tem nos aprisionado por milênios. Então, o orgulhoso, vaidoso e o egoísta não vai fazer esse movimento. É preciso abdicar. Então, tia, como é que a gente faz para se livrar dessa trindade aí? É justamente abdicar de si próprio. A gente só consegue liberar nessa luta, nessa guerra. Então, ninguém vai aprender nada sem exercitar. A única forma de aprender é exercitando. Como é que você fortalece o músculo? Exercitando. Como é que você se torna um excelente bailarino? Dançando. Como é que você torna um excelente músico? Treinando. Então, para que a gente possa fazer esse movimento de nos tornarmos humanos melhores, nós temos uma cartilha. A cartilha é o Evangelho. Então, é exercitar. Vai doer? Vai. Para nós, dói ser bom. A gente adora ser servido, mas a gente não suporta servir. A gente adora receber elogio, mas a gente não gosta de dar. Orgulho, vaidade. Então, ou seja, é necessário nós exercitarmos. Sem exercício, só o estudo, ele nos faz lembrar o que temos que fazer. Mas é através do exercício que nós vamos nos santificar. É da prática, da luta. Então, vai doer, vai doer. Calar a boca para não responder, vai doer, vai doer. Dói, porque a gente fica desesperado, porque o orgulho e a vaidade diz não cala, responde. Não é verdade? Com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores e pedras em pães. Como é que é isso, tia? Transformar espinho em flores. Faça da sua aprovação ou da sua expiação, que é um verdadeiro espinho, flor. Como é isso, tia? Aprenda a olhar para a vida como um grande recurso para o teu aprimoramento. Quando a gente reclama, quando a gente maldiz, quando a gente se revolta, o espinho fica mais espinhoso, a pedra fica muito mais pedra. Mas a partir do momento que a gente consegue ressignificar, entender que não somos vítimas, entender que somos aprendizes, que somos estudantes, aí a gente transforma o espinho em flor, a pedra em pão. Nas tarefas, então, olha só, que saibamos quanto eles fizeram, transformar espinhos em flores e pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. Hoje, como ontem,
Jesus prescinde, ou seja, dispensa das nossas guerrilhas de palavras. Então, quantas vezes a gente não fica discutindo? Jesus foi isso, Maria foi aquilo, João foi isso, Tiago foi aquilo. Não, você está errado. Dispensa, não precisa disso. Ficar discutindo. E lembra que isso era cultural dentro do farisaísmo e que, infelizmente, hoje, muitos de nós ainda estamos arraigados ao farisaísmo. A gente fica discutindo o evangelho, passa ali 1 hora, 1h30 e quando vai para a prática... Oi? Que é isso mesmo? Hoje, como ontem, Jesus dispensa das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário, né, que é de partido, de busca de adeptos, né, quantidade de adeptos. Jesus não quer saber se tem 3.000 pessoas aqui dentro do centro espírita, dentro da instituição. Que sejam 5, mas que sejam de boa vontade. Ele não está também preocupado se aqui o pessoal estuda muito e fica discutindo 3 horas, um parágrafo. Tem gente que ainda se orgulha. Não, nós estamos há 3 anos no versículo tal, do capítulo tal dos fariseus. Do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. Gente, o Emmanuel nesse dia aqui estava pegando mesmo assim, só chibatada. Olha lá, exibicionismo nas obras de casca sedutora, ou seja, o cidadão fala bonito, fala um português com todos os R's e todos os S, dá uma volta, fala do universo, fala do planeta, fala de todos os filósofos, vai na ciência, vai na química, do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora. O miolo é o quê? É o que está dentro. E o que está dentro está o quê? Enfermiço. Então, Jesus também não quer ninguém para estar dando show de intelectualidade. Ele usa o termo aqui, exibicionismo. E quantos de nós não subimos à tribuna, não para deixar Jesus falar por nós, mas para nós nos exibirmos usando Jesus? A tola vaidade. E nós sabemos que vaidade afasta os espíritos nobres. Afasta. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o sentimento, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite e nas férias. Uma vez eu me iludi, achei que eu poderia tirar férias, inclusive do Evangelho. E tive uma lição que me cala profundamente até hoje. Então a gente nunca tira férias do Evangelho, em todos os lugares. Mas aí a gente entende por que essas almas nobres. A gente vai ver isso no Obreiros da Vida Eterna, quando a nossa irmã Zenóbia, aquele trabalho árduo ali nas casas transitórias, né, nas instituições transitórias, mas que ela tirava um momento para repouso em colônias e esferas mais altas. Você se retemperar com almas queridas, almas nobres, porque é difícil a luta no cotidiano, mas se nós estamos aqui na Terra, é incessante mesmo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, em todos os lugares, até no centro espírita. Hoje, eu refletindo pela manhã, eu conversando com uma mãe, e ela disse assim, o meu filho se afastou da instituição espírita, era um trabalhador.
E ele não quer voltar em absoluto. Tamanha decepção que ele teve com a instituição. E eu fiquei a refletir. Isso é a pressa de nós transformarmos participantes em trabalhadores. Porque o participante, ele está naquele período apaixonado pela doutrina e achando que todos ali são espíritos superiores. Ele ainda não teve a informação que os trabalhadores também são espíritas espiritados. Então, com a primeira desavença, ou a primeira situação difícil, ele tem uma decepção enorme, começa a julgar o espiritismo pelos espíritas e se afasta totalmente da doutrina. Então, antes de nós convidarmos alguém para um trabalho, é necessário essa pessoa entender bastante e diferenciar espírita do espiritismo. Você não pode julgar o espiritismo pelos espíritas, porque nós temos irmãos espíritas e temos irmãos espiritados. Então, se você não tem essa consciência, você acaba realmente tendo decepção e abandonando um trabalho belíssimo, né? O excelso benfeitor acima de tudo, então ele espera de nossa vida, vou repetir, coração, caráter, conduta, atitude, exemplo e serviço pessoal incessante. Então, eu não tenho que esperar o serviço da Mita, da Carla, da Lígia ou do Augusto. É um serviço que eu tenho que esperar de quem? De mim. Pessoal, incessante. Únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação. Lembra que a tia falou ainda há pouco? Não tem como a gente adquirir sem exercitar. Única. Únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele, na edificação do reino de Deus. Então, para termos a companhia, a cooperação e a eficiência, é necessário que tenhamos coração, caráter, conduta, atitude, exemplo e serviço pessoal incessante. Suplicando-lhe, assim, nos ampare o ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar. Eu acho que não é nos caminhos de árdua, é nos caminhos de fáceis ascensão, né? É árdua, gente? É difícil? Tanto é que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, é isso que eu acho legal nos espíritos, ele não nos ilude. É difícil, gente. Mas não é que fazer o bem é difícil. Para o terrícola, fazer o bem é difícil. Para nós, fazer o bem, calar, não compartilhar, isso para a gente é muito difícil. Por isso que está doendo tanto essa Por palavra isso que de dói. Emmanuel. Por isso que dói. Então ele diz, suplicando-lhe assim nos ampare o ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar. Repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova. E aí eu solicito o coletivo agora. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1953. Sejamos todos nós bem-vindos a mais essa viagem e agora, Ave Cristo. Um grande abraço da tia, até o nosso próximo encontro.